O vice-ministro do Ministério do Comércio chinês anunciou que os representantes dos Estados Unidos e da China concordaram em estender a trégua tarifária. O dado, a notícia, foi divulgada pela agência Bloomberg. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, já está por aqui com as informações para a gente. Fabrício, muito bom dia para você. Bom, pelo visto, as rodadas de negociações deram frutos, né? Deram frutos, Soraya, pelo menos nesse primeiro momento. Bom dia para você, Nonato, todos que acompanham o Jornal da Manhã. As negociações foram lá em Estocolmo, entre Estados Unidos e China, para tentar estender a trégua tarifária. Lembrando que as tarifas para a China, caso a trégua não seja estendida, passam a valer a partir de 12 de agosto e não 1º de agosto, como é o caso aqui, por exemplo, do Brasil. Agora, o representante dos Estados Unidos, Scott Bessent, que participou dessas negociações, deixou claro: nós chegamos a um acordo por uma extensão de 90 dias, que era aquilo que a gente já vinha destacando, já vinha falado que seria provavelmente discutido aqui no Jornal da Manhã desde segunda-feira. Mas com uma condição: quem vai dar a palavra final disso tudo, claro, é Donald Trump. Ou seja, agora a delegação americana leva essas informações todas para Washington. Donald Trump voltou ontem da Escócia lá para a Casa Branca, lá para os Estados Unidos, e é o presidente americano quem vai assinar essa extensão da trégua tarifária de 90 dias. Nada indica nesse momento, inclusive segundo Scott Bessent, que Trump rejeitaria a extensão dessa trégua tarifária. Os Estados Unidos têm fechado acordos comerciais com vários países, vários blocos importantes ao redor do mundo, mas a China é definitivamente a joia da coroa, até porque os Estados Unidos tinham ameaçado tarifas acima dos 100% para os chineses, e os chineses não se dobraram para essa ameaça americana. Pelo contrário, os Estados Unidos pediram truco, a China foi lá e pediu 6%, ou seja, também colocou as tarifas para acima de 100%. E isso seria muito ruim para os Estados Unidos e para todo o comércio global. Não é à toa que depois desse anúncio feito pelas delegações tanto dos Estados Unidos quanto da China, o FMI revisou para cima a previsão de crescimento econômico para esse ano 2025, incluindo aqui para o Brasil, ou melhor dizendo, para 2026, incluindo aqui o Brasil. Então, isso mexe com o comércio internacional. Qual é a diferença desses acordos que foram negociados com a China e, por exemplo, com a União Europeia? A diferença é que os Estados Unidos conseguem exercer uma pressão maior sobre os europeus, conseguem exercer uma pressão maior sobre o Japão, por exemplo, mas não conseguem exercer essa pressão sobre a China, que não depende dos Estados Unidos, por exemplo, para a sua questão de segurança. Não tem que negociar minerais de terras raras, por exemplo, com os Estados Unidos, porque eles também estão interessados nisso. Ou seja, a barganha é muito mais complicada nessas negociações. Não à toa, esse é o principal acordo que está sendo discutido pelos Estados Unidos. 90 dias, então, de trégua tarifária devem ser assinados por Donald Trump, possivelmente nessa semana, mais tardar na próxima, e aí também fica a expectativa para o encontro de líderes, Donald Trump e Xi Jinping. Isso pode acontecer entre final de outubro, comecinho de novembro. Rapidamente, Naitsky, a China é quem rivaliza ali com os Estados Unidos em termos econômicos, de tentativa também de ascensão sobre outros países e, como você destacou, militarmente também não depende tanto assim dos Estados Unidos. Então, é como se a gente tivesse com dois gigantes atuando ali, por isso que os Estados Unidos também têm uma negociação diferenciada, né? É a famosa briga de cachorro grande, né? Exatamente, Nonato. A Europa não tem esse poder de negociação com os Estados Unidos. A gente lembra, por exemplo, que na questão de segurança, a maior parte dos países europeus estão atrelados à OTAN, onde os Estados Unidos financiam ali o bloco, não inteiramente, mas majoritariamente são os Estados Unidos quem acabam financiando a OTAN. Então, a negociação acaba ficando muito mais desigual, por isso que agora com a China realmente o tom é outro. Vamos chamar aqui os nossos comentaristas também para a gente analisar esse aspecto, de possibilidades aí de trégua nesse tarifaço que a gente vem falando já há algumas semanas. Agora, Beraldo, Estados Unidos, China costurando essa possibilidade de trégua, dá para acreditar que de fato isso vai ser duradouro? E pensando aqui pelo lado do Brasil, o nosso país perde um pouco de protagonismo também nesse sentido? Qual protagonismo, Soraya? Uma coisa que o Brasil não tem nesse jogo mundial é protagonismo. O Brasil é subalterno e reforça a sua posição de ser subalterno
sobretudo aos interesses chineses. E nessa negociação com a China está olhando e falando a mesma coisa que disse a Rússia, que essa ideia de moeda comum dos BRICS, isso é coisa do Brasil, lá o presidente Lula que fala essas bobagens, a gente não tem nada a ver com isso. Então a China olha para o cenário internacional e o trata de forma pragmática, assim como o próprio Estados Unidos. Só que são duas potências que precisam entrar num acordo, portanto não se furtam em negociar até chegar num ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio existe e ele será encontrado, que é muito diferente da postura do Brasil. O Brasil simplesmente se anulou nessa discussão e o presidente brasileiro dobra a aposta mantendo ataques ao presidente norte-americano de uma maneira irresponsável, de uma maneira a não demonstrar a sua consciência do que é o Brasil e da importância que essa relação comercial tem para diversos setores estratégicos do país. Enfim, a China mostrando que é adulta na sala e o Brasil reforçando a sua postura de terceiro, quarto, quinto escalão no jogo mundial. Luiz Felipe Dávila, essa trégua entre Estados Unidos e China acaba sendo benéfica para todo mundo de um modo geral, não? Com certeza, Nonato. Afinal de contas, a trégua não joga o mercado global numa gigantesca crise que seria as duas maiores potências do mundo hoje entrarem numa guerra comercial com altas tarifas. O fato é que a estratégia Trump deveria ser oposta da que ele adotou até agora, ou seja, deveria ser juntar todo o mundo ocidental, reduzir barreiras para pressionar a China que não vem cumprindo tratados internacionais e que, portanto, hoje está numa disputa com os Estados Unidos, não só no campo comercial, como também no campo tecnológico e militar. De fato, o grande problema dos Estados Unidos é a China e não o restante do mundo.